Olá, pessoal. Nós vamos falar aqui agora de custas processuais, tá certo? Nós falamos dos benefícios da justiça gratuita, agora nós vamos falar das custas do processo, tá certo, pessoal? As custas do processo, elas são pagas em dois momentos, que nós temos que observar. Em dois momentos são pagas essas custas processuais. No primeiro momento, é na fase de conhecimento. O outro momento é na fase de execução, que nós vamos aprender lá na frente. Essa fase de conhecimento, qual que é essa fase de conhecimento? É a fase no decorrer do processo até a sentença, tá certo, pessoal? Após a sentença, vai existir os recursos e depois dos recursos findos ali, nós temos a fase de execução. Na fase de execução, quem vai pagar as custas do processo é sempre o executado, tá certo, pessoal? E ali é estabelecido no nosso artigo da CLT o valor dessas custas, tá? Então, na fase de execução, quem paga as custas é sempre o executado, e ali o valor dela é estabelecido na nossa CLT. Na fase de conhecimento, pessoal, que é ali até a sentença, nós temos ali, o juiz vamos estabelecer ali. Quem paga as custas processuais? Nós falamos que quem paga as custas processuais é a parte vencida. Quem é a parte vencida? É a parte que perdeu no processo, tá? Então, nós denominamos a parte vencida, mas é quem perdeu no processo. Por exemplo, vamos usar o exemplo para ficar mais lúcido para vocês. Entramos com uma ação, o reclamante entrou com uma ação e o juiz julgou totalmente improcedente aquela ação. Então, ele ali é vencido. Ele é que vai pagar essas custas do processo. Tá certo, pessoal? Então, nós temos lá. Quem paga essas custas processuais? O reclamante é não leva, quando o reclamante ele não ganha nenhum pedido ali, tá certo, pessoal? E o reclamado, quando ali ele perder algum pedido, tá certo? Então, o reclamante, ele não levou nada, ele não ganhou nenhum pedido, ele julgou totalmente improcedente, ele paga as custas do processo. O reclamado, ele perdeu algum pedido, ele paga as custas do processo, nessa fase de conhecimento, tá? Como é estabelecida essas custas do processo? Vamos lá. Essas custas do processo, ela é estabelecida no valor de 2%. É estabelecido no valor de 2%. Vamos pegar ali o artigo da lei. Nos dissídios individuais e dissídios coletivos do trabalho, nas ações de procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão em 2%, observando ali o mínimo de R$ 10,64 e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Então vamos lá, pessoal. O juiz ali, houve uma condenação. Qual é o valor da condenação? O juiz condenou 2% do valor da condenação. Houve ali um acordo. Vai pagar o valor das custas em cima do valor do acordo, os 2% no valor do acordo. Então, nós temos que fazer em cima do acordo. Tá? Julgou a ação totalmente improcedente em cima do valor da causa, tá? Não podemos esquecer o valor de 2%. Se o valor da causa ela for inferior ali, por exemplo, 2% do valor daquela causa deu menos de R$ 10,64, é o mínimo que ele vai pagar. E os 2% do limite máximo do valor da condenação ou do acordo, o valor máximo de 4 vezes o limite máximo do benefício do regime geral da Previdência Social, né? Nós ali foi estabelecido na nossa lei o valor dos regimentos previdenciários, tá? Existe um valor, isso a gente não vai levar em consideração, mas o que aqui a gente tem que ter conhecimento é que quem perdeu a ação vai pagar as custas do processo, julgou improcedente, paga as custas do processo. Em qual importe? No importe de 2%, ou do valor da causa ou do valor do acordo, tá certo?
Não esquecendo do limite máximo e do limite mínimo, é onde a gente vai fazer esse cálculo do valor que nós vamos pagar. Uma causa absurdamente grande, nós iremos pagar nós iremos pagar o mínimo, o máximo, né, de 4 vezes o limite máximo do regime geral da Previdência Social, aquelas causas extraordinárias de milhões. Então, o limite a ser pago é esse valor de 4 vezes, que foi benéfico, né, pro reclamado, né, pessoal? Porque a maioria das vezes sempre existe algum pedido ali que a empresa acaba não arcando com o valor pro reclamante. Então, ali fica estabelecido o valor de 2%, estabelecendo o limite máximo de 10,64, mínimo de 10,64 e máximo 4 vezes o limite máximo do regime geral da Previdência Social. Tá certo, pessoal? Lembrando dos benefícios da justiça gratuita, tá? Quem ali o juiz conceder os benefícios da justiça gratuita terá ali a isenção dessas custas, tá? Ali na sentença o juiz ele faz o cálculo dessas custas e fala que ali o reclamante ele está isento porque ele é beneficiário da justiça gratuita, tá certo, pessoal? Um abraço.